Eu sou a Fran Borges, você tá no Pratas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre a ridícula ideia de nunca mais te ver. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos conversar sobre essa leitura fantástica aqui, que foi a primeira leitura para o Leia Mulheres aqui da minha cidade, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Ele já tem um vídeo lá no IGTV que eu fiz logo depois de ler. Então se vocês quiserem conferir também eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu achei que esse livro merecia um vídeo especial também aqui pelo YouTube. E antes de a gente começar a falar sobre o livro, já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, vem fazer parte dessa comunidade linda pra gente trocar amor aí pelos livros e experiências de leitura. Não esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se ainda não me segue no Instagram, @prosasalgomais, tô toda semana por lá, inclusive com vídeos também na quarta-feira no IGTV. E tô sempre pelos stories, pelo feed, me encontra lá, ok? Bora começar. Rosa Monteiro. Rosa Monteiro é uma escritora, né, espanhola, ela nasceu em Madrid. Além de escritora, ela é formada, ela é jornalista também, ela também é formada em psicologia. E ela já trabalhou em grandes jornais, inclusive ela foi editora-chefe, eu não sei se ela ainda é editora-chefe, mas ela trabalha ainda pelo El País, ela foi editora, né, do El País, editora-chefe, ela colabora com vários jornais também latinos, inclusive com Clarín, na Argentina. E ela é uma mulher muito premiada, tanto como escritora, quanto como jornalista. A técnica dela de entrevistas, eu fiquei impressionada com isso, ela é estudada nas universidades da Espanha e universidades latino-americanas também. Então ela realmente é muito reconhecida. A maioria dos livros dela são livros de não ficção, esse aqui é um livro de não ficção. Rosa Monteiro já escreveu 27 livros, sendo 8, né, publicados aqui no Brasil. Além desse aqui, eu consigo lembrar da Louca da Casa e a História de um Rei Transparente. Acho que a História do Rei Transparente é um romance. A Louca da Casa, se não me engano, são crônicas. E esse aqui é uma história de não ficção. Como começou o projeto desse livro é uma história muito legal. Na verdade, mais ou menos legal, né? Porque também é uma história triste. A Rosa Monteiro, ela perdeu o marido, que ele sofreu de câncer. E foi um período pós, né, a perda do marido, ela recebeu da gente, dela, né, da editora dela, um texto falando da Marie Curie, pra ela escrever um prefácio, eu acho, pra aquele livro, não sei o quê, e ela ficou, assim, encantada. Como ela mesma diz, ela sentiu que ela tinha que fazer mais com aquele material. Então ela começou a ler tudo sobre a Marie Curie. Tem uma vasta bibliografia aqui no final. Ela leu todas as biografias, inclusive o diário da Marie Curie, uma biografia escrita pela filha da Marie Curie. E o diário da Marie Curie tem uma parte, né, um apêndice no final aqui, que é todo o diário. Ela vai perpassando, né, vários trechos do diário ao longo da história, mas no final tem ele completo para você ler. E aí a Rosa Monteiro, ela começa a fazer, ela traça um paralelo da vida dela com a biografia da Marie Curie, ou melhor, da perda que ela sofreu, porque a Marie Curie também sofre uma grande perda inesperada do marido dela, né, o Pierre Curie, que também era cientista, né, os dois grandes cientistas, né, eles ganharam o prêmio Nobel, né, juntos. Como ela mesmo diz, não há nada de ficção, nada inventado nessa história, mas com base na vivência, né, como mulher da Rosa Monteiro, e perpassando também a história da mulher, né, ao longo dos anos, a cada reação, ação da Marie Curie dentro da história dela, ela vai ali tecendo, né, suposições de por que ela reagiu assim, porque como ela se sentia sendo a única cientista mulher no meio de todos aqueles homens, como muitas coisas, né, como ela era tratada diferente justamente por ser mulher. Ela vai traçando uma ideia sobre comportamental mesmo da Marie Curie, e talvez algumas coisas também especulativas. E ela não fala só da Marie Curie, ela também menciona várias outras mulheres aqui que poderiam ter ganho o prêmio Nobel e não ganharam porque foram postas ao lado ou realmente foram simplesmente roubadas, né? Não foram incluídas no projeto que estava ali para ganhar o prêmio Nobel, e outras simplesmente as ideias foram roubadas e ficaram de lado. Então, e ela vai falando de várias outras mulheres também ao longo da história, ela cita muitas mulheres aqui, fala da situação da mulher naquela época, né, e o quanto para ela hoje escrever sobre a perda que ela teve, fazendo esse paralelo com a Marie Curie,
é uma coisa que ela deve muito a todas essas mulheres que vieram antes dela, e como hoje para ela é muito mais fácil, né, expor, falar, viver, né, como mulher dentro da sociedade. Ainda que não seja fácil, a gente sabe muito bem disso, mas quantas mulheres antes, né, de nós, quantas mulheres antes da Rosa Monteiro, e ela cita muito isso aqui, abriram esse caminho, né, Marie Curie sendo uma delas, né. Imagina, você tá lá no meio de Einstein, no meio de Rochefort, né, do próprio Pierre Curie, e ela sendo a única mulher. A filha dela também, a filha dela e do Pierre, também ganha, né, o prêmio Nobel. Simone de Beauvoir chamava de mulheres álibi, aquelas que, depois de triunfar com grandes dificuldades na sociedade machista, eram usadas por essa mesma sociedade para justificar a discriminação. E assim, seu exemplo voltava-se contra as mulheres com a seguinte mensagem: estão vendo? Ela triunfou porque tem valor. Se vocês não conseguem, não é por impedimentos sexistas, mas porque não têm valor o suficiente. Então esse é um livro que ele está falando, né, de mulheres incríveis, sobre a vida dessas mulheres incríveis e o quanto essas mulheres merecem realmente vidas incríveis e o quanto elas são mais do que mulheres, né, simplesmente. Ela fala numa frase aqui dentro, né, da Simone de Beauvoir, ela fala várias coisas que a Simone comenta, e sempre que eu leio coisas assim, eu lembro da frase da Simone que diz assim, que quando as mulheres, né, tentam se comportar como seres humanos, né, agir como seres humanos, elas são acusadas de estarem tentando agir como homens. Então, isso é uma referência que eu levo muito na minha cabeça, né, dessa frase da Simone. Cada vez que eu leio sobre mulheres, sobre a vida delas, sobre o que aconteceu, sobre como elas são tratadas, né, de como elas são tratadas diferentes dentro de um mesmo nicho em relação a um homem. Então ela debate muito essa história. E a questão da perda que ela debate aqui, como foi devastadora, né, tanto para ela quanto para Marie Curie. Da Marie foi inesperado, da Rosa Monteiro foi através de uma doença. E como a história, né, o título, a ridícula ideia de nunca mais te ver. E como você sente isso realmente, né, com a perda das pessoas. Eu até comentei isso num vlog, que é um tema muito sensível para mim, porque as primeiras pessoas, né, que eu passei pela ridícula ideia de nunca mais te ver, né, foram os meus avós. E foi uma coisa, assim, muito, muito, muito forte pra mim. É um tema até muito delicado, que eu preciso trabalhar melhor na vida mesmo, porque é um negócio muito difícil. E ela fala aqui, né, eu até fiquei com essa reflexão no final das biografias, porque as biografias tendem a ser sempre, né, grandiosas, de falar dos grandes feitos e das grandes coisas e tal. E óbvio que é incrível, você vai lembrar tanto da pessoa que tá perto de você, quanto de uma grande personalidade, mas para quem ali vive ao lado dessa pessoa, isso não é tão relevante realmente. Acho que as coisas que mais ficam depois dessa ridícula ideia de nunca mais te ver são aquelas coisas que vão passando, aquelas coisas pequenas como, sei lá, você tá numa praia junto com aquela pessoa, de mão dada, vendo o mar, ah, vendo um pôr do sol, dançando uma bela música, lendo um belo livro, comendo uma torta naquele dia, você reparando em como aquela pessoa segura o garfo, sabe, essas coisas, assim, que você sente realmente falta no dia a dia. E que são aquelas coisas que realmente importam, que realmente contam. Então, ele é um livro muito comovente, muito bonito e que fala, né, dessa maneira de perda e fala também de vida, né, da vida das mulheres, dessa vida incrível dessas mulheres maravilhosas. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos. E com isso, me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim, muito pelo contrário. Para mim, é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. Recomendo demais. Além de tudo, a escrita da Rosa Monteiro é uma delícia, muito gostosa. Apesar do tema às vezes ser um pouco pesado, né? Falando de perdas, ela é muito rápida, ela é gostosa, muitas vezes engraçada também. Então é um livro incrível, vale muito a pena, é um livro curtinho também. Pega pra ler que você vai adorar.
Comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você já leu alguma outra coisa da Rosa Monteiro, se você sabe um pouco da Marie Curie. Conta aí pra mim as suas impressões, se você já leu, se você quer ler. Beijo pra vocês, a gente se vê na próxima. Tchau!